Imagine que você recebeu a tarefa de ler as páginas de um livro que foi escrito há 13 bilhões de anos, mas as páginas estão tão gastas e a luz da sala é tão fraca que você mal consegue distinguir as letras. Por décadas, a humanidade olhou para o céu tentando entender o que aconteceu logo após o Big Bang, mas as nuvens de poeira cósmica e a própria expansão do universo agiam como um véu, escondendo o nascimento das primeiras estrelas e galáxias. Para rasgar esse véu, não bastava apenas um telescópio maior. Precisávamos de uma máquina do tempo capaz de enxergar uma luz que não é mais visível aos nossos olhos. O telescópio espacial James Webb é a resposta a esse desafio, uma maravilha da engenharia de 10 bilhões de dólares que viajou 1.500.000 quilômetros para se sentar no escuro absoluto e observar o calor remanescente da criação. Hoje, no Além do Infinito, vamos desvendar como esse origami de ouro e silício está reescrevendo tudo o que pensávamos saber sobre a origem do universo. Prepare-se para ver o invisível, pois o Webb não está apenas capturando imagens, ele está nos contando a história de como tudo começou. Para entender a grandeza do James Webb, precisamos primeiro compreender por que o Hubble, nosso antigo e heróico sentinela, não era suficiente para esta missão. O universo está em expansão, o que significa que as galáxias mais distantes estão se afastando de nós a velocidades alucinantes. Esse movimento estica as ondas de luz que elas emitem, transformando a luz visível em luz infravermelha, um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho ou redshift. Para capturar essa luz fraca e esticada, o Webb precisava de um espelho gigante e, acima de tudo, precisava estar extremamente frio, pois qualquer calor emitido pelo próprio telescópio ofuscaria os sinais das galáxias primordiais. Foi assim que nasceu o projeto do maior telescópio espacial já construído, um espelho de 6,5 metros de diâmetro composto por 18 hexágonos de berílio banhados a ouro. O ouro não é apenas um luxo, ele é o melhor material para refletir a luz infravermelha com 99% de eficiência, garantindo que cada fóton viajando a bilhões de anos seja capturado com precisão. O maior desafio, no entanto, não era apenas construir o espelho, mas levá-lo até o espaço. Com 6 metros de largura, o Webb era grande demais para qualquer foguete existente. A solução foi transformá-lo em um origami tecnológico. O telescópio foi lançado dobrado dentro do topo de um foguete Ariane 5 e, durante uma jornada de 30 dias pelo vácuo, ele precisou realizar uma sequência de desdobramentos tão complexa que os engenheiros a chamavam de os 344 pontos únicos de falha. Se apenas um pino travasse ou um motor falhasse, 10 bilhões de dólares e 30 anos de pesquisa seriam perdidos para sempre. O componente mais crítico era o escudo térmico, uma estrutura do tamanho de uma quadra de tênis composta por 5 camadas de um polímero chamado Kapton, cada uma tão fina quanto um fio de cabelo humano. Esse escudo é responsável por bloquear o calor e a luz intensa do Sol, da Terra e da Lua, permitindo que os instrumentos do Webb operem a uma temperatura de menos 233 graus Celsius, apenas 40 graus acima do zero absoluto. O Webb não orbita a Terra como o Hubble, ele está estacionado no que chamamos de segundo ponto de Lagrange, ou L2. Este é um ponto de equilíbrio gravitacional a 1.500.000 quilômetros de distância, onde o telescópio pode manter o Sol, a Terra e a Lua sempre às suas costas, protegendo sua visão infravermelha de qualquer interferência térmica. Lá, no silêncio e no frio do espaço profundo, o Webb age como uma antena térmica de ultra precisão. Seus espelhos são controlados por atuadores minúsculos que podem movê-los em frações de nanômetros, cerca de 10.000 vezes mais fino que um fio de cabelo, para garantir que o foco seja perfeito. Cada imagem que recebemos é o resultado de uma dança mecânica impecável, um triunfo da vontade humana sobre a resistência da matéria. O Webb não é apenas um telescópio, é o maior e mais complexo observatório já lançado, uma sentinela dourada projetada para detectar o calor de uma única abelha na distância da Lua, tudo para que possamos finalmente ver as primeiras luzes que brilharam na escuridão do início dos tempos. A característica mais fascinante do James Webb não é apenas o seu tamanho, mas a sua capacidade de funcionar como uma verdadeira máquina do tempo. Quando olhamos para o céu, não estamos vendo o universo como ele é agora, mas como ele era quando a luz partiu de sua fonte. No entanto, existe um limite para o que os telescópios ópticos, como o Hubble, conseguem enxergar. Devido à expansão acelerada do universo, as galáxias mais distantes estão se afastando de nós a velocidades que desafiam a compreensão. Esse movimento causa o chamado desvio para o vermelho cosmológico, ou redshift. Imagine a luz de uma estrela como uma mola. Conforme a galáxia se afasta, essa mola é esticada até que suas ondas deixem de ser luz visível e se tornem radiação infravermelha.
Para os nossos olhos, essas galáxias são invisíveis, mergulhadas em um breu total. Mas para os sensores de infravermelho do Webb, elas brilham como faróis na escuridão, revelando a aurora cósmica, o momento em que as primeiras estrelas se acenderam no universo, cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. Capturar essa luz é um desafio monumental porque ela viajou por mais de 13 bilhões de anos através do vácuo, perdendo energia e tornando-se incrivelmente fraca. O Webb foi projetado para detectar sinais que possuem apenas 1/bilionésimo da energia de uma lâmpada comum na Lua. Ao observar essas primeiras galáxias, os cientistas descobriram algo que está abalando as estruturas da astronomia. Elas são muito maiores, mais brilhantes e mais complexas do que os modelos teóricos previam. De acordo com a nossa compreensão anterior, o universo jovem deveria levar bilhões de anos para organizar a matéria em galáxias massivas. No entanto, o Webb encontrou monstros cósmicos que já existiam quando o universo tinha apenas 5% da sua idade atual. Isso nos força a questionar se a nossa cronologia do cosmos está correta ou se a matéria escura e a gravidade agiram de forma muito mais eficiente e rápida do que jamais ousamos imaginar. O Webb não está apenas confirmando o que sabíamos, ele está nos mostrando que o início de tudo foi muito mais caótico, fértil e brilhante do que os nossos livros didáticos descreviam. Se o Webb é mestre em olhar para o universo profundo, ele é igualmente revolucionário ao observar a nossa própria vizinhança galáctica. Um dos maiores obstáculos da astronomia tradicional é a poeira cósmica. O universo está repleto de nuvens colossais de gás e poeira que funcionam como cortinas opacas, escondendo o que acontece dentro das nebulosas onde as estrelas nascem. A luz visível é bloqueada por essas partículas de poeira, mas a luz infravermelha, com seu comprimento de onda mais longo, consegue deslizar entre elas como se a cortina fosse transparente. Um dos exemplos mais icônicos dessa transformação são os pilares da criação, uma estrutura majestosa na nebulosa da Águia. Enquanto as imagens do Hubble nos mostravam torres escuras de poeira fria, as imagens do Webb penetram essa névoa, revelando milhares de estrelas recém-nascidas brilhando como rubis dentro dos próprios pilares. Essas maternidades estelares são laboratórios químicos fundamentais. Dentro desses casulos de gás, o Webb consegue realizar a espectroscopia de infravermelho próximo, uma técnica que permite identificar a assinatura química de moléculas complexas. Pela primeira vez, estamos vendo a presença de gelos de água, amônia e moléculas orgânicas ricas em carbono em regiões onde sistemas solares ainda estão se formando. Isso significa que o Webb está rastreando a origem dos ingredientes da vida antes mesmo dos planetas existirem. Ele está nos mostrando que os blocos de construção necessários para a biologia, como o oxigênio, o nitrogênio e o carbono, já estão presentes e prontos para serem integrados em novos mundos desde o momento em que a primeira poeira começa a se aglomerar. Ao observar essas nuvens moleculares, não estamos apenas vendo o nascimento de sóis, estamos testemunhando a preparação da receita química que, bilhões de anos depois, poderia resultar em vida em algum canto remoto da galáxia. O Webb transformou as nebulosas de objetos de admiração estética em mapas detalhados da nossa própria genealogia química. Se o Hubble nos mostrou que o universo está repleto de planetas, o James Webb foi construído para nos dizer o que existe neles. Uma das fronteiras mais emocionantes da astronomia moderna é o estudo dos exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas. Mas, devido às distâncias astronômicas, esses planetas aparecem apenas como pontos minúsculos de luz, ou nem sequer são visíveis. Para investigar esses mundos, o Webb utiliza uma técnica sofisticada chamada espectroscopia de trânsito. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, uma pequena fração da luz estelar atravessa a atmosfera desse planeta antes de chegar ao telescópio. Os gases na atmosfera, como o vapor de água, o metano ou o dióxido de carbono, absorvem comprimentos de onda específicos da luz infravermelha, deixando uma assinatura química ou um código de barras de luz que o Webb consegue decifrar com uma precisão sem precedentes. O alvo mais cobiçado dessa investigação é o sistema TRAPPIST-1, localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra. Esse sistema possui 7 planetas rochosos, dos quais 3 estão na zona habitável, onde a temperatura permite a existência de água líquida. O Webb já começou a observar esses mundos, buscando não apenas água, mas bioassinaturas, gases que, na Terra, estão intimamente ligados à presença de vida. Pela primeira vez na história, detectamos de forma clara a presença de dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta gigante gasoso, provando que a tecnologia do Webb funciona perfeitamente para analisar a química de mundos distantes. No futuro próximo, o Webb poderá detectar indícios de processos biológicos em planetas rochosos,
transformando a busca por vida extraterrestre de uma especulação filosófica em uma ciência baseada em dados químicos concretos. Não estamos apenas procurando por vizinhos, estamos tentando entender se as condições que permitiram a vida na Terra são uma regra ou uma rara exceção na tapeçaria do cosmos. À medida que o Webb olha mais fundo no tempo, ele começou a retornar dados que estão deixando os cosmólogos em estado de choque. No modelo padrão da cosmologia, o universo levou muito tempo para que a gravidade aglutinasse a matéria escura e o gás hidrogênio para formar as primeiras galáxias massivas. Esperávamos encontrar galáxias pequenas, caóticas e bebês no universo primitivo. No entanto, o Webb revelou o que alguns cientistas chamam de quebradores de universo. Galáxias que existiam apenas 500 milhões de anos após o Big Bang e que já são tão massivas e estruturadas quanto a nossa Via Láctea, que levou 13 bilhões de anos para se formar. É como se estivéssemos olhando para um álbum de fotos de uma creche, e entre os bebês, encontrássemos adultos plenamente formados. Essa descoberta criou uma verdadeira crise na nossa compreensão do cosmos. Se essas galáxias massivas existem tão cedo, isso significa que a nossa compreensão sobre a velocidade da formação das estruturas está errada, ou que o Big Bang aconteceu de uma forma diferente do que imaginamos. Algumas teorias sugerem que buracos negros supermassivos no início do universo podem ter agido como sementes, acelerando o crescimento das galáxias de forma violenta. Outras hipóteses, ainda mais radicais, sugerem que talvez precisemos ajustar nossa compreensão sobre a matéria escura ou sobre a própria taxa de expansão do universo. O James Webb não veio apenas para confirmar nossas teorias, ele veio para testar os limites do nosso conhecimento. Estamos vivendo um momento único na ciência, onde os dados de um único telescópio estão forçando os físicos a repensarem as leis fundamentais que regem o tempo, a gravidade e a evolução de tudo o que existe. O universo se revelou muito mais complexo e eficiente em criar beleza e ordem do que os nossos modelos matemáticos previam. O telescópio espacial James Webb não é um projeto estático, ele é um organismo vivo de descoberta que continuará a nos surpreender pelas próximas 2 décadas. Graças à precisão cirúrgica do seu lançamento pelo foguete Ariane 5, o Webb economizou combustível suficiente para estender sua missão original de 10 anos para mais de 20. Isso significa que temos uma geração inteira de observações pela frente, onde cada nova imagem capturada é um dado inédito que nenhum ser humano jamais viu. Mas o verdadeiro legado do Webb não está apenas nos terabytes de dados que ele envia para a Terra diariamente. O seu impacto é filosófico. Ao nos mostrar galáxias que existiam quando o universo era um recém-nascido, o Webb nos força a confrontar a nossa própria insignificância e, ao mesmo tempo, a nossa grandeza. Somos pequenos pontos em um planeta rochoso, mas fomos capazes de construir um olho dourado e enviá-lo ao vazio para decifrar as leis do infinito. O sucesso do Webb também abre caminho para a próxima geração de observadores espaciais. Já estamos planejando o telescópio espacial Nancy Grace Roman, que terá um campo de visão 100 vezes maior que o do Hubble, e o Observatório de Mundos Habitáveis, projetado especificamente para encontrar uma Terra 2.0. O Webb estabeleceu o padrão de ouro, literalmente, para o que a cooperação internacional entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense pode alcançar quando o objetivo é maior do que as fronteiras nacionais. Ele nos ensinou que, para entender o nosso futuro, precisamos ter a coragem de olhar para o passado mais remoto. O Webb é o nosso mapa em um território desconhecido, uma lanterna no porão escuro do tempo que nos guia para fora da ignorância e nos aproxima da resposta para a pergunta que ecoa desde que o primeiro humano olhou para as estrelas: nós estamos sozinhos, ou somos parte de algo muito maior? Ao final desta jornada, percebemos que o telescópio James Webb é muito mais do que vidro, berílio e ouro. Ele é um espelho. Através dele, não estamos apenas olhando para galáxias distantes ou planetas exóticos, estamos olhando para nossa própria origem. Cada átomo de carbono no seu corpo, cada molécula de ferro no seu sangue, foi forjado dentro das estrelas que o Webb agora observa em seu nascimento. Entender o cosmos é, em última análise, entender a nós mesmos. O Webb rasgou o véu da poeira cósmica, desafiou as nossas teorias mais sólidas e nos mostrou que o universo é um lugar muito mais vibrante, caótico e cheio de vida do que jamais ousamos imaginar. Nós somos a primeira geração da história da humanidade a ver o universo com tamanha clareza. Não é mais uma questão de se faremos uma descoberta que mudará tudo, mas de quando. O telescópio James Webb provou que a curiosidade humana é uma força da natureza tão poderosa quanto a gravidade. Ele nos lembra que, enquanto houver escuridão no céu,
haverá seres humanos dispostos a construir luzes para iluminá-la. O convite agora está aberto para todos nós, continuar olhando para cima, questionando o impossível e celebrando a beleza do desconhecido. Porque, como o Webb nos mostrou, a história do universo ainda está sendo escrita, e nós acabamos de ganhar a melhor caneta para continuar o relato.